Muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca, edição do dia 11 de março. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Filipe Palma e Miguel Louro para o programa desta semana. Depois de uma pausa de carnaval, cá estamos de regresso. E logo uma terça-feira, vamos dizer, gorda, hoje sim, porque temos uma moção de rejeição, depois de duas moções de rejeição, temos uma moção de confiança ao Governo. Afinal, eu começo já aqui por perguntar ao Filipe Palma, de uma forma muito direta, este Governo merece confiança? O que é que diz a isto? Bem-vindo. Ora, boa tarde, Miguel, boa tarde, Luís, boa tarde aos nossos ouvintes. Depois desta pausa de carnaval, continuamos no carnaval. Respondendo diretamente, e tendo outras coisas para dizer, obviamente, mas diretamente à sua pergunta, eu diria que se fosse ator deste momento político, diria que este governo não merece confiança e, portanto, votaria contra a moção de confiança. Eu prescindi de estar a ouvir até agora, este momento em que estamos a gravar, não sei qual é o evoluir do debate. O que se passa no Parlamento. Porque recusei-me, porque isso podia influenciar aquilo que eu penso dever dizer com base nos dados até hoje de manhã. E os dados até hoje de manhã dizem-nos o seguinte. Dizem-nos que se tivermos eleições, as eleições em democracia nunca são um mal, muito menos um mal necessário, como disse o Primeiro-Ministro. É verdade que há outras soluções constitucionais, mas é preciso caminhar para elas e usá-las. E neste momento, o Presidente da República, cognomo dissolvente, não tem margem de manobra para escolher outras soluções constitucionais, até porque perante um governo de maioria absoluta e com um Conselho de Estado que também maioritariamente disse que era preferível não haver eleições, ele resolveu dissolver. Refiro-me às anteriores António Costa. Portanto, agora Marcelo não tem condições para arranjar outras soluções constitucionais. Se tiver que haver eleições, há uma hipótese de não haver eleições, que é o Governo retirar a moção de confiança. O Governo não tem que apresentar a moção de confiança e sujeita-se à Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque eu até quero evitar falar muito em Governo. Porque o Governo é sustentado por o Primeiro-Ministro e, neste caso, está a sustentar o Primeiro-Ministro. Porque o Primeiro-Ministro, a questão não é se tem empresas ou não tem empresas. A questão está em se quebrou ou não, e isso é fundamental para quem vai para funções governativas e Primeiro-Ministro. Se cumpriu ou não a regra da exclusividade. Se enquanto Primeiro-Ministro andou ou não a receber dinheiro. Porque ou julga que tudo é possível, ou é muito mal licenciado em Direito e advogado. Porque todas as leis dizem o caminho e onde é que ele não incumpriu, digamos assim. Outra coisa que é importante dizer desde já, a Ordem dos Advogados, que está muito longe de ser apoiante de um governo da oposição, é a Ordem dos Advogados, já abriu um processo de inquérito sobre as atuações do Primeiro-Ministro enquanto detentor de capital social numa determinada empresa. A empresa de vão de escada, a empresa na casa dele, a empresa cujo número de telefone é o dele, a chamada empresa de vão de escada, mas que faturava muito à conta dos amigos e correligionários. Mas aquilo que é importante aqui salientar, na minha ótica, é o seguinte: por muito menos a Procuradoria-Geral da República / o Ministério Público abre inquéritos por tudo e por nada. E neste caso concreto, aquilo que mais que a posição do Primeiro-Ministro a tentar sobreviver e a arrastar o país para a lama política ou o pântano político, como dizia o Guterres, a Procuradoria-Geral da República, mais uma vez, mostra ter dois pesos e duas medidas, porque há
Olha, se isto fosse um caso com um governo do PS. Mas José Há Sócrates muito tempo escreveu já um devia- texto sobre isso, O PGR onde já há ataca muito tempo devia essa... ter dito, vai-se abrir um inquérito face aos elementos que há em cima da mesa. Porque, mais uma vez, quando se foi pedido, ponham-me por escrito as questões, há dois partidos, o Partido Chega e o Partido Bloco de Esquerda, que fizeram 26 perguntas ao Primeiro-Ministro por escrito. O Partido Chega e o Partido Bloco de Esquerda, ao qual ele teve que responder. Respondeu por escrito, mas respondeu por escrito atirando para canto. Aquilo é ridículo, algumas das respostas que eu vi ontem às perguntas. Portanto, o Primeiro-Ministro julga, aliás, eu devo também adiantar que uma jornalista que tinha algum mérito e respeito, independentemente de se concordar ou não com ela, mas porque atacava profundamente as questões, estudava as questões, etc., a senhora Felgueiras, agora, portanto, a CNN e a TVI, a partir de ontem, eu aviso os nossos ouvintes que, se houver eleições, não vejam a CNN e a TVI, porque já escolheu o campo. Porque se tentar salvar o Primeiro-Ministro, como ontem foi feito, numa jornalista que é agressiva no bom sentido para com os entrevistados, agora tentar levá-lo ao colo nas vésperas da moção de confiança, fica mal à televisão e fica muito mal à senhora Dona Felgueiras. Miguel Louro, para si este governo merece confiança ou não, surpreendido com esta crise? Já aqui tínhamos falado destas questões no último programa, há 2 semanas, mas agora isto teve um desenvolvimento grande. Boa tarde a todos. Eu estava a olhar para o Filipe, mas não ouvi nada do que ele disse. Mas não concordo com nada. Mas aquela camisola encarnada... o Benfica joga hoje. Atrapalhou-me. O Benfica joga hoje, é por isso. O Filipe diz coisas... que é aquilo que a gente ouve na rua. Em todo lado, para onde vá, nos últimos dias, o que se ouve na rua é isto. É falar. As pessoas falam, mas há sempre uns contra e outros a favor. Há uns que dizem que ela foi muito boa jornalista, outros dizem que ela foi muito... Bom, a sociedade está altamente dividida acerca desta questão que estamos a comentar agora. Não é? Ou seja, a sociedade dá confiança ao Primeiro-Ministro. Dá-lhe confiança, pelo menos para se preocupar, para pensar nisso e tal. Eu nem lhe dou confiança para isso. Onde é que eu dei confiança a este gajo para eu ter que me preocupar ou pensar nas coisas que ele faz? Este gajo, para mim, é um caca desde sempre. É um caca dentro do PSD. Destruiu o PSD. Juntou à volta dele só engraxadores de caca. É tudo engraxadores de caca, ou seja, não há ali capacidade nenhuma de vir a ser um bom governo. Então não concordou em nada comigo, afinal está a dizer que também não dá confiança. Não, mas eu disse que não o ouvi sequer. Estou a adivinhar. E portanto, o homem pede-me a minha confiança e eu não lhe dou confiança sequer para ele me pedir a minha confiança. Pronto. Para mim isto é um jogo matemático de quantos deputados é que eu vou pôr e quantos deputados é que os outros partidos vão pôr. Ele quer ser. Ele há uma data de anos atrás já queria ser isto. Já. E foi preparando o caminho todo para vir a ser isto. E agora foi a umas eleições pela primeira vez contra um partido socialista que estava completamente destruído e teve uma vitória de caca. É quase um empate. Não é? E o homem nesse dia pensou, assim que eu tiver a oportunidade para avançar para outras eleições, eu vou fazê-lo. Dá-me licença, Miguel. Se retirar os 2 deputados do CDS, o PSD teve exatamente os mesmos deputados que o PS. É matemática. Portanto, empataram mesmo. Empataram. Os homens empataram com ligeira vantagem para este. Pronto. E é por isso é que ele é Primeiro-Ministro. Mas ele agora não descansa enquanto não conseguir um resultado maior. Para quê? Para quê? Não é confiança nenhuma. Nenhuma. Eu até lhe vou dizer mesmo mais. Também não estou a ver nenhuma hipótese sem ele. Não é? Nos próximos tempos, para termos um governo, é com ele. É com uma maioria grande ou com uma maioria pequena. Não sabemos. Eu fazia-lhe a sacanice de perante hoje à tarde a votação da moção de confiança,
eu votava a favor dele e deixava tudo como está. Porque acha que isso seria pior para Montenegro, deixá-lo... Muito pior. É o que ele não quer. Ele só não quer é isto que tem. Então a posição da Iniciativa Liberal Não. é idêntica à sua? Ou Não, concorda com essa a posição? posição da Iniciativa Liberal é já está a fazer o rodapé para fazer uma coligação com ele, para fazer uma maioria para o próximo governo. Estão ali numa jogadazinha, ok, que pode ser interessante para eles e têm toda a legitimidade para o fazer. Não, a minha posição era mesmo bridge, sacanice, squeeze, está squeezado. Olha, aguenta com os meus 50 deputados, aguenta com o igual do PS e agora governa, faz favor, ó parvalhão. O squeeze em bridge é uma situação de jogo em que o adversário não tem hipótese nenhuma, já perdeu. É quase que o cheque-mate. É o cheque-mate do xadrez. Era dar-lhe com aquilo que ele não quer. Exatamente. E o significado político era este, não há nada. Aí iam dizer assim, traiçoaram o Chega e traiçoou os seus eleitores. Não, o Chega só tem que ser inteligente. E o Partido Socialista também. Porque senão vamos ter que mamar com esta personagem, com outro nível de poder. E se ele já com pouco poder atua desta forma, o que será se este indivíduo chegar a ter poder? Você pergunta aí mais à frente se há alguma semelhança com o Sócrates. Ele tem semelhanças com o Cavaco, mas é 10 vezes pior que o Cavaco. E tem semelhanças com o Sócrates. Mas é assim, o Sócrates era o gajo vir aqui parar ao mesmo hospital de Évora onde veio parar o Sócrates. Mas ele vai parar ao mesmo hospital, mas se calhar vai para uma ala diferente. É um doente, o homem é um doente. O homem tem doenças. Deixa-me passar aqui ao Filipe Palma. O PSD está em vantagem caso existam eleições antecipadas. Há pouco falou noutra solução constitucional. Acha que o Presidente da República poderia ponderar um governo de iniciativa presidencial numa situação desta? Não. Foi como eu lhe disse. Havia, mas ele, Presidente da República, ao não ter ido por esse caminho, quando havia uma maioria absoluta, há um ano, ao não ter ido por esse caminho agora, não tem hipótese nenhuma de seguir esse caminho. E no cenário hipotético de Montenegro ganhar as eleições e depois ser constituído arguido, o que é que acontece? Não, o Presidente da República vai deitar outra vez o Parlamento ao chão? Volto a dizer, primeiro, é grave um Primeiro-Ministro em exercício dizer com arrogância que mesmo o arguido vai a jogo e não tem nada que ser condicionado por isso. O Ferro Rodrigues também fez isso e o Costa. O Costa não. Não, fizeram quando foi aquela cena da Casa Pia. Também disseram que estavam-se barimbando para o Ministério Público. O Costa não era arguido na Casa Pia. Não era arguido, mas... Nada, não era nada. Não, senhora, então não há as gravações dele a dizer, barimbando para isso. Do Costa não sei. Pois não. Pois. Agora, o que é importante aqui nesta parte de cenário político e com o qual eu concordo com o Miguel quando fala da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal quer chegar ao poder em Lisboa, estão preparados para fazer uma aliança de direita com o PSD e com a AD por Lisboa e, eventualmente, uma das condições pode ser também, nestas eleições antecipadas, se houver, a fazerem um pré-eleitoral mesmo, ou não? Pode ser mesmo pré-eleitoral. Tal e qual como fizeram com o CDS da AD. Portanto, sendo certo que este caminho, em termos matemáticos, como diz o Miguel, parece estar a favorecer a ele. Agora, há uma coisa com a qual eu não posso concordar com o Miguel ou com quem pensa isso. Os resultados das eleições, portanto, nós andamos anos e anos a pedir eleições livres. Finalmente, estamos com 50 anos de eleições livres, com avanços e recuos, mas eleições livres. E, portanto, a grande vantagem das eleições livres é que não sabemos quem ganha, só depois de contar os votos.
E, para mim não é linear Filipe, que a AD ganha. quem é que ganha hoje? É o Barcelona ou o Benfica? Epá, eu acho que tem mais hipótese o Barcelona. Então é a Aqui- mesma coisa mas numas não- eleições em Mas não a sei curto se prazo. ganha. Mas isso é o nosso coração a falar. É o seu Exatamente. coração socialista, benfiquista. Exatamente. Pronto. Mas como eu não tenho esse coração, Mas não sabemos. vejo a coisa um bocadinho. Só Para o depois lado do de- Benfica, vejo como você também vê. Para o lado da política, não. É Então, evidente. o homem tem todas as vantagens neste momento. Todas. Por isso é que forçou a moção Claro, de confiança. claro. A moção de confiança é uma jogada É um abuso de política confiança. de alto risco. É um abuso e é de um abuso confiança. de confiança do Luís Montenegro. Completamente. Isso aí estamos totalmente de acordo. Completamente. O homem quer aquilo. O homem quer que os outros não vê. Quer dizer, o homem põe toda a gente a defendê-lo quando ele é atacado. É um psicopata. Está a perceber? O homem é aquela Conselho de Ministros em que o homem convoca aqueles todos para depois ir para uma conferência de imprensa com eles primeiro que ele. Que não foi conferência de imprensa. Foi o quê? Uma declaração. É isso cá comigo. Com todos à volta dele. Pô. Ou seja, os outros a darem a cara por ele. Exatamente. E depois a seguir, o Sócrates falava na mãe. Este fala na mulher e nos filhos. Sim, sim. Uma vergonha. Tudo para o mesmo hospital. Não. O país tem que se livrar desta gente. Mas que não, já nem digo Primeiro-Ministro, que raio de advogado ou licenciado em Direito é este que também no caso dos 2 andares de Lisboa, já não falo da maneira como pagou ou não pagou, não é isso. Mas também não sabia as leis que não pode fazer a obra se não forem do mesmo... O homem não sabe leis nenhumas, O faz homem tudo à sabe vontade. tudo, mas não respeita nada nem Nem ninguém. ninguém. Pá, Exatamente. claro. Perante Não- esse cenário que aqui fazem tão crítico, o PSD não o pondera e será que o PSD não irá ganhar nada com esta moção de censura? Com esta moção de confiança, perdão. Eu, neste momento, contrariamente ao Miguel, acho que esta moção de confiança, a ser rejeitada e a partir o país para eleições antecipadas, o caminho faz-se andando e o que é hoje verdade, amanhã é mentira, e isto em política muda muito rapidamente. E, portanto, eu não sei quem ganha. Ó senhora, ando lá aí na rua uma manhã e uma tarde Sim. para ver. Sim. As pessoas não querem eleições. Não Pois sei não. porquê. Eu não sei porquê. Mas Estou como não quer. você. Não sei porquê. Mas não querem. É porque- Quer dizer, andamos Eu- com 50 anos de eleições, 50 anos de coisas parecidas com esta, e parece que esta agora é diferente das outras todas que vivemos é. para trás. Há aqui um dramatismo. Até já falam da guerra. Epá, não podemos porque a Europa está em guerra. Mas Portugal vai a guerra. Bom, eu espero bem que se ele continuar E com a aquelas Europa não conversas tem de Portugal ir à guerra, ele deu o exemplo e manda os filhos dele primeiro com os meus. Está a perceber? Porque eu estou mesmo a ver o que é que vai acontecer. É guerra para os outros. É sempre a mesma coisa. É, quem vai para a guerra são os meus e os dele tinham muito que fazer para salvar o país. Está a perceber? Pá, Com essa percepção, então, o PSD Com terá esta- vantagem ou o PS? Numas eleições futuras, já em o maio? PSD tem vantagem em qualquer situação. Na que corremos agora é governo. É ele que está a mandar, manda mal, ele quer mandar mais, não é? Mas numa Tem situação de vantagens à eleições... partida, mas este número e este golpe, chamemos-lhe assim, eu acho que não lhe saiu bem. E, portanto, em urnas pode ser penalizado. Tudo depende Mas também destes pode 2 ficar um meses. cenário como o que existe agora, ou seja, não passar disto, não é? Sim, em termos de pode representação. Mas não, um cenário- não vai acontecer. Disse- Vai O ficar o um o cenário homem muito sobe. semelhante. O homem só porque a população quer ouvir as mentiras que ele tem para dizer. Eu não concordo. Não sei. Mas sei eu. Não sei. Bem, destas previsões legislativas, Sinceramente, não vamos, sei. e já aqui abordámos, o discurso da guerra. Na Europa fala-se da guerra, precisamente. falam da guerra, Investimento já falam do pé. militar Ai, que a gente e não tem dissuasão, tempo para o pé. Então, e agora da aquele pé. dissuasão nuclear. Certezas com décadas ruíram, disse von der Leyen. Já aqui falámos várias vezes da situação da eleição do presidente norte-americano, mas isto, cada dia que passa, parece trazer novidades. Será que ainda vamos ter mais novidades e surpresas? Filipe Palma,
ruíram mesmo décadas de certezas que existiam na relação com os Estados Unidos nestas semanas? Vamos lá ver. A senhora von der Leyen é que usou esse termo, porque as relações Europa-Estados Unidos já tiveram outros períodos de dificuldades. Portanto, não tem que se dizer logo, ruíram décadas de certezas e de não sei o quê. A questão, para mim, põe-se de outra maneira. E que é a seguinte. A Europa tem receio de perder o apoio dos Estados Unidos ou olha para os Estados Unidos nos olhos e considera-se um igual e um parceiro com todas as características. E se assim for, os Estados Unidos têm que confiar na Europa e a Europa nos Estados Unidos. Mas a Europa deve ter não o medo de perder o guarda-chuva de proteção americana, mas sim dizer: nós temos a nossa política, nós queremos e somos aliados dos Estados Unidos, mas olhamos para o mundo de uma maneira que a nós, a Europa, nos interessa e onde podemos dar novas visões ao mundo. E a Europa deve olhar para os BRICS, como o Brasil, deve olhar para a China. A China não é inimiga da Europa. A China, numa política geoestratégica multilateral, esqueçam as dificuldades com os Estados Unidos. A China não é inimiga da Europa. A Austrália, o Japão não são inimigos da Europa. E se os Estados Unidos olham para o Pacífico, a Europa tem que olhar para o Pacífico também e criar aí aliados. Portanto, eu aí penso que a questão está sempre na Europa. A Europa agacha-se e tem medo de perder o guarda-chuva americano, ou a Europa afirma-se e diz: nós somos uma potência geoestratégica que olhamos para o mundo por forma a defender o mundo e a paz. E quando se diz defesa da paz, eu não estou aqui a ser pacifista tolo, porque se for preciso preparar a paz, dizendo que também temos meios para ir para a guerra se necessário, também devemos dizê-lo. Filipe, Miguel Louro, aliás, há certezas que ruíram mesmo durante décadas, que ruíram, como disse von der Leyen. Um senador francês também comparou a Casa Branca à corte de Nero no Império Romano, que tem um louco enquanto a cidade arde, tem um eu não sei quem bobo é da corte. Leyen, nem o Nero, eu não conheço nada disso. Quem disse isso foi o Mário Soares quando caiu o muro de Berlim. Esse comentário é feito por Mário Soares. O Mário Soares é que não sei se tinha almoçado, eu também almocei e portanto estou apto a dizer muitos disparates hoje aqui no programa. O Mário Soares, quando caiu o muro de Berlim, veio dizer que finalmente tínhamos alcançado as condições boas para uma paz quase universal e para sempre, porque o muro de Berlim tinha caído. Quer dizer, eu acho que a história vai provar que esta coisa está sempre em andamento. Está muito bonito, está muita paz, está muito isto. Isto vira-se tudo ao contrário de um dia para o outro. Portanto, a Europa anda a brincar, na minha opinião, com uma data de temas que eram importantes para a Europa, que tinham a ver com a sua fundação, a Igreja Católica, a agricultura. Há uma data de temas que têm andado a brincar. E estas brincadeiras só podem ser feitas à custa de si próprios. Eu quero brincar, paga as minhas brincadeiras. Não é eu quero brincar, eu quero ser
eu quero mandar na NATO, mas quem paga a conta é os Estados Unidos. Eu quero mandar nos TGVs LTBs, quem paga a conta é os Estados Unidos. Eu quero brincar ao clima, quem paga a conta é os Estados Unidos. Eu quero brincar ao ambiente e isto e aquilo, quem paga a conta é os Estados Unidos. Tem que acabar. Não sei se é bem isto que o Filipe disse, mas tocou aí. A gente queremos fazer tudo isso, mas temos que ser nós a pagar. E quem vive no sítio onde nós vivemos e com os problemas e as tradições que nós temos de conflitos e guerras mundiais, não pode contar com os Estados Unidos como se os Estados Unidos fosse a nossa mulher a dias. As pessoas não podem estar aqui à ordem. Sim, eu chamei de chapéu de chuva. Sim, nesse portanto, sentido, a partir daí, abusámos. Só que onde eu discordo do que ele diz é que eu acho que a Europa já paga muito. Não pagamos nada. Não. Nada. Andamos a gozar. Nomeadamente para andamos questões ligadas gozar. ao ambiente e à saúde, etc. Pagamos o quê? Muito. Agora, não pagamos nada. É tudo malta a vadiar. Comissões sempre com presidentes europeus. A Europa mete a malta toda. É uma paródia. E depois a seguir quem paga são os outros. Não pode ser. Isto tem que mudar de uma vez para todas. Seja mais verdade ou menos verdade, não é? É aquilo que você disse. Agora estamos nas intensidades, não é? Certo. Você diz que não é assim, eu digo que é assim. Bom, sim, mas no fundo, das intensidades no fundo a coisa é por aí. A gente vamos ter que corrigir uma data de coisas que ela já veio dizer que vai corrigir. Há aí uma data de coisas que são para esquecer momentaneamente porque não temos meios para tudo. E vamos ter que cuidar da nossa vidinha. Nomeadamente armamento, como é evidente. A Europa não pode estar aqui, ser o sítio onde começa sempre tudo, né? E depois a seguir a Europa é apanhada, quer dizer, já viu o que é Portugal em termos de tropa, defesa? Já viu o que isto é? Isto é bola, zero, não valemos nada. Agora vem a gente também manda para lá tropas, o filho dele. Ele tem que mandar os filhos dele primeiro, que é para eu ver. E o Costa, que lá está, tem que mandar também o filhinho dele, aquele machão barbudo, também para lá primeiro com os meus. Ou isto é como eles pensam, mandar os filhos dos outros. Eles mandam os filhos dos outros e os recursos é que é para eles. Não. E a Europa... Há uma coisa só que eu queria dizer. Sim, o Filipe quer... Nesta questão do armamento, isto é gente que está a ouvir e os disparates que eu digo e estão-me a mandar calar. Eu dei a entender... E o Miguel percebeu que a questão do rearmamento, se tivermos que ir por aí, para também termos a voz mais igualitária e mais forte, tudo bem. Agora, onde ele tocou e que eu queria aqui sublinhar, é que é fundamental na Europa perceber se os recursos, porque os recursos não são inesgotáveis e são os que são, se os recursos tiverem, de alguma maneira, de ser desviados para a parte da defesa e do armamento, saem da onde? Então, saem, que é que saem? Saem da saúde? Saem da saúde? Saem da educação? Saem da onde? Não. Tem que sair no financiar coisas completamente supérfluas. Mas isso tem que ser discutido. Agora cá discutido, não é discutido, está toda a gente de acordo. Tem que ser discutido. Acha que há alguma... Então, saem da saúde? Alguma tem que sair da saúde. Saem do social... A saúde tem que ser muito mais competente. A saúde tem que ser muito melhor gerida. Temos que manter o Sistema Nacional de Saúde, mas para isso temos que fazer esforços. Estou a falar já ao nível europeu, não é só Portugal. Não. Agora, mas então... Europeu. Não, falo lá do Hospital de Évora, já chega. Mais o de Carcavelos. A gente não pode falar de tudo. Não é? Temos que pôr a casinha arrumada. Mas saem de onde os recursos? Saem de poupar aqui para pôr ali. Poupar é diferente de cortar. Pode poupar não ser. Pode completamente diferente. Pode não ser. Cortar é cortar. Sim? Mas acham que é cortar mais eficiente. Mas acham que vai-se... Há coisas que têm que desaparecer. Há dinheiros mal gastos que têm que passar a zero. Por exemplo, e há dinheiros bem gastos que temos que administrar melhor e poupar.
Por exemplo, o Filipe, que conhece melhor os financiamentos europeus de qualquer um de nós, estou aqui a dizer, será que a União Europeia vai cortar no Fundo Social Europeu, nos fundos de coesão? É evidente. Isso vai acontecer? O que é que Mas acha que vai acontecer? É isso que tem que ser discutido, mas discutido abertamente com a sociedade. Não é discutir em circuito fechado o António Costa, a Van der Leyen e os ministros dos 27 em circuito fechado. A sociedade tem que discutir isso. Eles nem os 27 conseguem juntar. Aliás, um dos problemas, nomeadamente para países e regiões como a nossa, é se parte dessa reformulação dos fundos for cortar nos fundos de coesão. Uma região como o Alentejo não pode, nos próximos 10 anos, prescindir dos fundos de coesão. Se acabarem, como andam a dizer, e isso tem que ser uma discussão profunda e que devia começar já nestas eleições, se houver que no próximo quadro financeiro plurianual europeu, a partir de 2027, portanto o chamado 2030-40, que começa em 27, mas este quadro atual acaba em 30, 3 anos depois, mas as elegibilidades começam já no fim, portanto em 2028. A questão é, Portugal e regiões como o Alentejo e o Centro e o Norte recebem a maior parte dos fundos europeus via os fundos de coesão, para poder sustentar melhor os territórios e haver uma coesão interterritorial. É aí que nós recebemos fundos para o Hospital de Évora, como o Miguel aqui falou, para outros centros de saúde, para as escolas e para a educação, para a qualificação e a inclusão das pessoas, Fundo Social Europeu. Portanto, se o olhar da Comissão Europeia for rever a forma como atualmente os fundos e as regiões mais desfavorecidas recebem os fundos, porque o olhar para os novos tempos implica haver um fundo único por país e já sem os fundos de coesão, isso para uma região como o Alentejo é negativo. A Europa está na corrida ao armamento e uma das questões que se fala é precisamente de reindustrializar a Europa também nisso. E muitos países ponderam agora até cancelar ordens de compra que tinham feito de equipamentos norte-americanos, por exemplo, os aviões F-35. Será que é esse o caminho, também cortar no fornecimento de material americano para a Europa? Ou não, Miguel? Fala aqui sempre ligado à questão da confiança. Eu acho que a coisa que se tem que pensar primeiro é as nossas relações pessoais, diplomáticas com os Estados Unidos. E a coisa ser decidida muito em função disso. Nós portámos-nos pessimamente na hipótese do Trump ganhar. Nós jogámos o jogo unicamente para a hipótese do Trump perder. E tentámos influenciar o resultado dessas eleições. Tentámos atacámos o Trump em tudo. Chamámos tudo ao homem. As nossas televisões, os nossos jornais chamaram tudo ao homem. Os nossos líderes chamaram tudo ao homem. O homem ganhou e agora tem-nos um pó. Então, com aquela personalidade que ele tem, o homem está adorando borrar as pessoas que andaram a dizer aquilo que disseram dele. Quer dizer, que são os nossos líderes. Portanto, essa relação... Mas aqui o Miguel, se eu bem entendo, e porque já falámos disso mais que uma vez, ele está a dizer isto como Europa, não é Portugal aqui. Aqui é a Europa. Os líderes europeus andaram quase fazendo campanha anti-Trump. Completamente. Esquecendo-se que o homem podia ganhar. O homem ganhou. E agora deixaram umas hostilidades. O homem já prefere andar com o Putin do que andar connosco. Não é?
Ou pelo menos joga essa jogada, joga essa cartada. E com o Sr. Orbán da Hungria, que é da Comunidade Económica, é da União Portanto, Europeia. há aqui uma grande baralhada de relações pessoais e de relações diplomáticas. Eu acho que era mais barato e mais rápido a gente consertar as relações com o Trump e com os Estados Unidos, se fosse possível, Sim, sim. do que voltarmos a ter, apesar de eu achar que devemos ter uma indústria de armamento. A Europa tem que ser forte. E Devemos ter indústria E de quem quer- armamento e- e não ter uma relação unilateral com os Estados Unidos. E quem Conforme quer- eu disse, olhar e quem quer a para, paz. para o mundo e multilateralista. quem quer a paz, Tem que se preparar. prepara-se para a guerra. Epá, isso Como aí- disse o outro, não é? Pronto. Exatamente. Tal e qual. E, portanto, temos que... Agora não temos é tempo. Num dos primeiros programas que fizemos, eu disse que a Volkswagen ia fechar para os operários os recursos passarem à produção de armas, não foi? Epá, não sei se é verdade, se é mentira, se há alguma coisa... O que é facto é que a Alemanha é talvez o mais interessado em voltar à indústria militar. Sim. Anuncia isso todos os dias, Sim, sim. não é? Sim. Vamos a tempo. Epá, eu preferia... Lá está. Alguém vai ter que fazer o papel de aproximação Europa-Estados Unidos. Estas retaliaçõezinhas fiscais de caca, das taxas e das tacinhas e tal, epá, Mas isso até parece que não avançou. Fala-se muito, mas as coisas são sempre um bocadinho Lá está. dúvidas, especialmente na relação com a Europa. Sim. Estou aqui a dizer isso. Com É, o o homem, Canadá a lá situação está. é um pouco diferente porque Uma pessoa- enfrentaram-se uma pessoa de frente uma pessoa- e um parece não estar a diplomata dar o bom, resultado um ideal diplomata para ninguém. bom dá um diplomata bom e uma diplomacia boa dá a volta ao Trump em 2 tempos. Ninguém tenha dúvidas. Agora tem que haver estes diplomatas. Só temos diplomatas. A gente olha para os nossos diplomatas da Europa agora, o que é que são? É o Costa? Filipe, partilha dessa ideia de que a diplomacia, a boa diplomacia dá a volta ao Trump? Eu não sei se dá a volta. Agora que a boa diplomacia é essencial nestas fases de pré-guerra quase, isso não tenho dúvida nenhuma. Uma diplomacia forte e volto a dizer, e com força política. Porque antes da guerra é lugar, e mesmo para fazer a paz, antes da guerra há lugar para a diplomacia. E para fazer a paz é preciso diplomatas com força e com visão estratégica. Isso não tem sobre isso dúvida nenhuma. Quando chega, levou um diplomata para o Parlamento Europeu, toda a gente depois saía a ladrar e a berrar e a zorrar e a tudo mais. Estava na cara que é preciso ter a Europa cheia de pessoas com aquela competência. Não é a competência dele, é terem todos a competência da diplomacia na cabeça, terem estudado alguma coisa desse aspecto, irem para lá, zorrar em quê? Não tem Será pés mais- nem cabeça. Trump dá-se melhor a volta a Trump com a diplomacia ou com a carteira? Ou pela carteira? Se me faça A entender. diplomacia também é carteira. Há conquistas. Então, os Estados Unidos compraram o Alasca. Não é só isso. Não é? Há uma Compraram coisa- com ele tem guerra razão. A diplomacia económica aqui é fundamental. Fizeram também. guerra com a Rússia para serem donos do Alasca? Não, pagaram. Também pagaram ao México parte do território deles. Alguém alguma vez pôs cobras e O Novo lagartos? México foi comprado. Sim, foi comprado. E o Alasca também foi comprado. E a Louisiana. Pronto. E Aos agora? Fran- E agora a Louisiana foi agora comprada aos franceses. E agora dizem que querem comprar a Groenlândia e o Panamá e mais assim. Ei, vá! E então? O meu avô era diplomata. E foi fazer um cargo era espanhol, foi fazer um cargo diplomático para o norte de Espanha. E havia muitos interesses de Espanha em África. Pronto, deu origem a uma data de guerras, porque a Espanha não queria abandonar aquilo de maneira nenhuma. Ainda hoje lá está, em alguns sítios, não é? E ele
eu nem sei bem como é que aquilo se chama, mas é em frente às Canárias, do outro lado. Não sei se aquilo é Saara Ocidental, se aquilo é... não sei como é que chama. Mauritânia. Não, É o deve Sa- ser, é o Saara deve ser aquele Ocidental, território que, Então é Saara que ainda Ocidental. é Está entre a discutido. Mauritânia e Marrocos. Mas a Espanha ainda discute que também tem lá... Então é o Saara Ocidental. Também tem lá poderes e não sei o que e tal. Saara Ocidental. Pronto, e o meu avô é que era o cônsul lá do sítio nessa altura. E então, queriam fazer uma guerra. E o avô disse, não fazem guerra nenhuma que eu trato disto sem ser com guerra. E o que é que deu lá ao chefe árabe, o rei árabe lá do sítio? Tuaregues. Ou Tuareg lá, um qualquer. Eu tenho os nomes, mas não sei de cor. Pagou-lhe o território para ser soberania espanhola, pagou-lhe com armas. As tais armas que iam lá para fazer a guerra, não é preciso que a gente ofereça as armas já ao inimigo. Dinheiro e mais uma coisa, era um terceiro produto qualquer, que agora não me lembro. Com 3 produtos, comprou o emir lá do sítio e aquilo ficou soberania espanhola. Mas na história de Espanha, aquilo está como conquistado por um general. Quer dizer, guerra não pode ser para diplomatas, tem que ser para generais. O general é que a minha avó ficou doída com aquilo, porque o conquistador tinha sido o marido dela. Tinha conquistado aquilo para a Espanha, mas com um negócio, diplomacia. E o general é que ficou como sendo o autor da conquista do território. E aqui será Não deu nem um provavelmente tiro. esse caminho. Da relação com os Estados Unidos e desta corrida para as armas da Europa Armada, partimos para um terceiro tema no programa de hoje. Chamo-lhe o jogo dos presidentes. Temos aí as autárquicas para chegar e sabemos que o presidente da Câmara de Évora, o atual presidente da Câmara de Évora, vai candidatar-se, mas à Câmara Municipal de Montemor, local que presidiu durante vários anos. Antes da limitação de mandatos. Antes da limitação de mandatos. Também acontece um outro caso aqui no Alentejo. Por exemplo, o atual presidente da Câmara de Alcácer do Sal vai ser candidato a outra Câmara Municipal, neste caso Santiago do Cacém. Vamos ter mais atuais presidentes de Câmara, candidatos noutros concelhos? Filipe Palma. O Álvaro Beijinha, que é atual candidato de Santiago Cacém, vai para Grândola. Vai concorrer a Grândola. O atual presidente de Cuba, João Português, vai concorrer a Ferreira do Alentejo. Portanto, isto é gente a falar só assim de repente 3 ou 4 pegando no seu tema. Eu devo dizer que, de acordo com a lei, está tudo certo. Eu pessoalmente defendo a limitação dos mandatos, portanto os 3 mandatos e acabou, só que pelo menos acho que a lei devia dizer não devem saltar para outros municípios para contornar a lei, e devia haver na lei 3 mandatos, um período de mandato de nojo em que não podem saltar para nenhum, e a seguir outra vez a poderem vir a jogo, mesmo que seja para o mesmo, porque assim é uma forma de contornar a limitação de mandatos, o que em termos da democracia, na minha opinião, não é bom para a democracia, porque começa a dar a ideia às pessoas que os partidos são perniciosos para a democracia. Não é os partidos. Neste caso concreto, dá a entender é outra coisa. É que tem a base de recrutamento começa a escassear e por isso se repetem os cromos. Metem os cromos para ganhar, senhor. Não. Para ganhar. Duvido que o Pinto Sá ganhe. Os partidos querem ganhar. Duvido que o Pinto Sá ganhe em Montemor. Acho que o Vítor Proença pode ganhar em Santiago. O João Português duvido que ganhe em Ferreira. O Álvaro Beijinha duvido que ganhe em Grândola. Portanto, já lhe dei aqui 3 exemplos. Apenas o Vítor Proença eu acho que tem condições para ganhar em Santiago. Mas ao mesmo tempo o Alcácer do Sal tem todas as condições da CDU perder. Portanto, isso é o que eu acho. Eu conheço os territórios. Mas você está a falar já com o vício do futebol. Não. Tentei fugir a isso. Tentei.
Acho é que o campo de recrutamento para a democracia, a limitação de mandatos é bom, repito. Agora, na lei era a linha B, limitação de mandatos, 3 mandatos. A linha B, os que cumprem os 3 mandatos têm que ter um mandato de nojo. E isso só seria um mandato de nojo ou seria melhor 2? Não, um mandato de nojo eu acho que já dá para... É? E a seguir já pode regressar a qualquer conselho. Sim. Em vez desta giga-joga. O Pinto Sá vai a Montemor porquê? Como disse o Luís, porque durante muitos anos foi presidente em Montemor e, portanto, a CDU perdeu a coisa. Pensa poder, com o Pinto Sá, recuperar Montemor. Tá? Isto dentro da democracia. Está tudo certo e dentro da lei. Politicamente está tudo certo. Não é isso que está em causa. O que está em causa é a força da democracia. Nós tentamos dar-lhe força limitando os mandatos, certo? Então, na minha ótica, falta esta linha para... Eu estou de acordo consigo, mas punha dois mandatos de nojo. Um mandato de nojo dá a ideia que só há 2 partidos com a hipótese de ganhar. A coisa está muito perto. 4 anos passa muita pressa. As tais coisas que a gente pretende evitar com a proibição de ser mais do que 2 mandatos num sítio. A gente pretende evitar coisas, não é? Essas coisas... 3 mandatos. 3 mandatos. Sim, metia-lhe ali um intervalo maior. Até de certa forma para evitar que eles voltassem ao lugar. Querem democracia? Então comecem a semear democracia. Mas é isso. O campo da democracia tem que ser reforçado também ao nível dos atores. Sim, completamente. Portanto, nós não podemos... Se vamos sempre com o mesmo, sempre com o mesmo... Tem que se renovar a democracia. É nesse sentido só. Nada contra as pessoas. Todos os nomes que aqui foram citados, eu conheço-os todos, tenho excelente relação pessoal e política com eles. Sim. Não é isso que está em causa. Claro. É uma análise política da questão. Só. Miguel, então justifica-se com esta situação existir a tal lei de limitação de mandatos, não tendo essa prerrogativa dos 2 anos? O Miguel defende 2 anos, o Filipe 1 ano. Ele defende 2 mandatos, perdão, exatamente. Peço desculpa, sim. Justifica-se que esta lei exista? Porque os partidos encontraram aqui uma forma, não de a contornar, mas quase ou não. Voltamos quase ao primeiro tema, e o Montenegro. Parece que fazem leis que depois são facilmente contornáveis. Há sempre maneira de dar a volta à lei em tudo. Há sempre um bom escritório de advogados resolve tudo. Não pode Já ser. É feita para ser contornada. É o que dizem os advogados. Pronto. Uma lei já é feita para ser contornada. Na vida autárquica, se uma terra tem um presidente da Câmara extraordinário, porque é que o há de impedir? Bom, mas também há aquela segunda hipótese, que é uma pessoa passar a vice-presidente, como faz o Roldão, passa a vice-presidente do mandato, não é? Um mandato, e a seguir já se candidata outra vez a número 1. Ou seja, está lá 2 mandatos, não é? Ou 3? 2? 3? 3. Vai passando a mão pelo lombo a um gajo para vice-presidente. Que é aquilo que o Montenegro faz aos bel-belos que lá tem, não é? Agora vais tu me substituir, mas já sabes, a gente reúne-se todos os dias ao fim da tarde. Depois zanga-se como se zangou com o gajo lá de Elvas, não é? E a seguir veio como independente e ganhou. E ganhou outra vez. Mas ele era bom presidente. O Rondão foi bom presidente dela. Então, se o homem é bom presidente... o atual presidente da Câmara de Elvas. É o atual presidente da Câmara de Elvas. Se o homem é bom presidente... Querem impedir um bom presidente? Querem impedir que o povo queira aquele bom presidente? É complicado. Sim, mas ele teve que sair. Efetivamente que sair. Então, mas deixou lá o Bel-Bel. Deixou lá o Bel-Bel. Eu chamo-lhe Bel-Bel, que eu nem sei quem é, não é? Sim. Aos ministros todos que eu tenho hoje no governo de Portugal, eu chamo Bel-Belos. São os Bel-Bel que a gente ali tem. Filipe, os partidos
Será que estão a perceber que têm essa dificuldade de recrutar pessoas ou ainda não perceberam isso? Então o Chega já percebeu ou não? Acha que não? Eu não sei se o Chega já percebeu. Então não percebeu. Mas nestes casos estamos aqui a dar exemplos da CDU. Não é Os só dois da casos CDU. que aqui trouxe são da Não é CDU. só da Os CDU. partidos ainda não mas- perceberam, mas o Chega já percebeu. Não é só da CDU. Se você reparar, se o resultado da moção de confiança for aquele que conduz a eleições, você já ontem e ontem viu nas notícias que o PS, que é um grande partido da democracia e em número de militantes, etc., e de implantação nacional, tem deputados por todos os círculos eleitorais, contrariamente ao PSD, que em Porto Alegre não tem. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, as notícias de ontem e de ontem diziam, se formos para eleições, o PS vai ter alguma dificuldade de qualidade de recrutamento, porque os candidatos autárquicos já escolhidos eram cabeças de lista fortes e agora não podem ser. Ou seja, então até nos partidos ditos grandes há essa dificuldade. Mas isso é culpa de nós todos. Nós temos, na minha opinião, tratado tão mal a democracia que as pessoas, infelizmente, dizem assim, eu não quero saber disso. Então, mas isso é não é o meu caso. Andei aqui Que eu três- mesmo com 74 anos aceitei o desafio de ser candidato à Assembleia Municipal da Vidigueira pelo Partido Socialista. Vou Temos aqui anunciar. novidade, temos aqui uma novidade. Vocês atraiçoaram-me e vão sem É uma mim. notícia, é uma novidade. Portanto, eu não, O não Filipe é é candidato à Assembleia Municipal da Vidigueira. Vidigueira. Da Vidigueira. Alô, Vidigueira. a minha terra. Alô, Vidigueira. O Filipe já cá canta. E fazendo jus àquilo que tenho dito desde o início e onde temos aqui discordado um pouco nesse aspecto, partimos atrás, porque o poder é da CDU, mas vou a votos para ganhar. Portanto, quando se vai a votos é para ganhar. Pronto. Ou pelo menos, mas tem que ser Tentar franco. ganhar. Tem que ser franco. Mais franco. Pronto, ok. Um idoso de 74 Não, é que o outro anos. também vai para ganhar. Mas Claro. o outro escolhe. O outro até escolhe Claro. o momento. As Claro que autárquicas não é agora também? Claro que vai. É agora também, não é? Vai ser no Fim- final Ou do seja, ano. o outro Terceiro escolhe um trimestre, momento, final de setembro, escolhe início um de outubro. momento em Final que de ele setembro, pode ter início de preparado outubro. tudo para ter a malta toda disponível para as eleições, sabendo que o outro partido já dispôs as peças importantes para as autárquicas. Não é? Sacanicezinha, Então, que é o que ele é. você não tenha dúvida que eu vou dar este exemplo porque é uma pessoa que eu conheço relativamente bem, até porque quando foi secretária de Estado tive relações com a senhora, etc. E, portanto, conheço relativamente bem. Independentemente da força e dos resultados da candidatura a Lisboa, é evidente que a Alexandra Leitão, cabeça de lista numa lista qualquer, tem força. E agora não haver a Alexandra Leitão numa lista do PS em cabeça de lista pode enfraquecer essa lista. Porque voltamos ao mesmo do que começámos. Começamos a ter dificuldades de recrutamento e isso... E não- Porquê? Reparem numa coisa. O Luís... eu tenho filhos mais velhos e uma mais nova. O Luís tem filhos. O Miguel já tem filhos adultos também, como eu tenho. Mas, se você fizer, como disse há bocado, uma conversa de rua, no mercado, onde quiser... na escola, na Severina, Gabriel Pereira, onde for. Se a gente for àquela malta, já dos secundários, 16, 17, jovens, alguns com 18 anos, já eleitores agora, aquela malta não... Eu lembro-me do meu tempo e do seu, em que a gente, naquela altura, parecia que estávamos desejando e sequiosos que houvesse eleições. Esta malta diz, não me moas com isso. A maior parte diz não me moas com isso e isso não é bom. Não é bom. E a culpa é nossa. Ora, a sua! A culpa é nossa. Porque Sua. não soubemos transmitir, acho eu, esses valores.
Porque a mim arrepia-me um bocado. Malta, jovens com 16, 17 anos, o futuro pela frente, a olharem para a universidade, para um trabalho profissional, isto e aquilo, e não sentirem a necessidade de se empenharem na sociedade em que vivem e em fazer parte ativa da democracia. Arrepia-me um bocado isso. E agora penso lá porque será. Será que eles têm razão ou não têm? Têm. Nós antes lutávamos pelas associações de estudantes. Os putos agora estão-se nas tintas para as associações de estudantes. Miguel, mas porquê é que eles terão razão? Porque se sentem constantemente enganados. Eles sabem que a vida até dos pais deles não passa de ser para torta. Isto anda aqui tudo num engano. Em quem é que sai do meio desta... Mas não poderiam pensar, ou até face a esse problema, de agarrarem no futuro com as mãos e fazerem por isso um pouco à semelhança mas do isso exemplo. exige muito trabalho. Era preciso termos uma cultura do trabalho. E o trabalho começa logo na escola. Se um gajo não trabalhar, não estudar, não se empregar àquilo que for na escola, não sai daquele nível, não é? E depois a seguir acaba o trabalho e vai fazer o quê? Tem que fazer qualquer coisa, ou por conta própria, ou por conta de outra, tem que fazer qualquer coisa. E o que é que os jovens sentem? Aquilo que já falámos várias vezes aqui. E que leva a não acreditar nisto, a emigrar. A gente de todo o nível de formação emigra. Para quê? Porque sente que os caminhos aqui estão todos barrados. Aqui temos um Montenegro que cuida do futuro dos filhos dele. Está a perceber? Aqui temos um Costa que cuida do filho dele. E quem não tem pai Costa, nem pai Montenegro, os filhos andam aí aos papéis e os outros até gozam com eles nas faculdades. Para que é que estás aí a estar se o emprego é para mim? Há bullying em todas as universidades. E os bem colocados nos partidos políticos, os pais. Há exceções a isto que eu estou a dizer, como é óbvio. Mas a regra é esta. Os meninos já têm o futuro garantido. E os outros, que são a grande maioria, andam a levar com o outro. O outro copia. Não estuda, copia. É amigo do professor. O professor tem ligações com o partido, com os pais, com isto, com aquilo. É o ambiente que a gente vê aí. Já no meu tempo era assim. Não é de agora. Já no meu tempo era assim. Se calhar tem vindo a agravar. Quanto menos futuro o país tem, mais as coisas se agravam. Os miúdos olham, os miúdos não são parvos. Os miúdos olham, veem o caminho barrado. Porque é que o Chega está cheio de miúdos? Todos universitários, a maior parte deles. O Chega tem lá tem lá a escumalha, mas a escumalha é mais velha. A miudagem é tudo do formato. Porquê? Porque sentem logo na universidade tem os caminhos barrados. Então tem influência na juventude o Chega? Muito. Não sabia. Muito. E aí é que está o futuro de Chega. Agora, chegam ali, sentem que têm futuro ali, que alguém lhes pode abrir portas até para trabalhar. Não, tu és do Chega, não te posso dar trabalho. As coisas talvez deem origem para algumas pessoas em desânimo, para outras outra coisa oposta, não sei. Bem, agora, temos de chegar assim ao final do programa de hoje, esta conversa franca com Miguel Louro e Filipe Palma. Hoje falámos da moção de confiança, do que se fala na Europa também, que é da guerra, e do jogo dos presidentes para as autárquicas. Vamos ter mais para falar de hoje, 8 dias. O programa está sempre disponível em dnfm.com para ouvir terça-feira às 18 horas, sábado às 10 da manhã, quando quiser para ver também em dnfm.com e no canal do YouTube da Diana. Tenha uma boa tarde.